Olá, irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos à nossa devocional de hoje, em Atos, capítulo 26, os versos 30 ao 32, que nos dizem assim: A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Essa resposta de Agripa a Festo, ela foi resultado da palavra de Paulo no final do verso 29, no final do texto, passado. E a partir do verso 28, na verdade, que diz assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Que Paulo está então respondendo e que provocou então essa palavra de Agripa entre ali eles e Festo, dizendo então que se Paulo não tivesse apelado para César, ele poderia ser liberto, porque ele não tinha, eles notaram, eles perceberam, entenderam que Paulo não tinha culpa de nada do que estava sendo acusado. E ele poderia então ser solto, se ele não tivesse apelado para o imperador. Como ele fez isso, a lei romana então obrigava que eles mandassem Paulo então para Roma. E Paulo então, o que ele disse no final ali no versículo 29 foi o seguinte: olha, eu ficaria muito feliz se Deus permitisse que vocês fossem libertos, assim como eu sou liberto. O que Paulo está então enfatizando, e para Paulo o mais importante do que a libertação física, do que essa possibilidade dele ir e vir, fazer o que ele quiser da sua vida, não era isso que estava importando para ele naquele momento. Tanto que ele apelou para César para ir até Roma e então poder lá pregar a verdadeira libertação. Então, para Paulo, a verdadeira liberdade é estar livre para não pecar, é não mais estar dominado pelo pecado. Liberdade é poder conhecer a Deus verdadeiramente, é ter um relacionamento com Deus. Liberdade é ser amigo de Deus, é ser adotado por Deus e tê-lo como pai. A liberdade que Paulo fala, que Paulo pregou, que Paulo proclamou para Agripa e queria proclamar lá também em Roma, é a libertação eterna do pecado e da morte, é a vida eterna com Cristo no céu de Deus. Então, era sobre essa liberdade que Paulo vivia, foi isso que Cristo veio trazer para ele e para todos aqueles que creem nele. Assim como Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 13 e 14, ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É sobre essa liberdade que Paulo está falando, é esse o desejo dele para Agripa, Festo e os demais que acabaram de ouvi-lo, como também para nós, como também deve ser essa a nossa preocupação, pregarmos a verdadeira liberdade e não nos importarmos com a nossa liberdade civil, física, pessoal, mas a liberdade espiritual das pessoas com as quais nós convivemos e ainda não conhecem essa verdadeira liberdade, que ela está em Cristo Jesus. Vamos proclamar isso. Assim como Paulo desejava proclamar no império, na sede do império, nós devemos desejar proclamar no nosso dia a dia. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.